Existe uma história que ecoa através dos milênios como um grito de guerra cósmico. Uma história sobre o mais belo dos anjos, que se tornou a própria personificação do mal. Antes de Cristo, antes de Adão, antes mesmo da Terra existir, houve uma guerra no céu, e tudo começou com um nome que fazia as estrelas tremerem de admiração. O Portador da Luz. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Fronteira do Céu. Hoje, vamos descer aos abismos de uma das histórias mais perturbadoras já contadas. Imaginem se conseguirem um ser de beleza tão absurda que fazia outros anjos pararem para contemplá-lo. Lúcifer não era apenas bonito, era a própria definição de perfeição angelical. Segundo as Escrituras em Ezequiel 28, seu corpo era coberto por pedras preciosas, sardônica, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, cada uma refletindo uma faceta diferente da glória divina. Ele era o querubim ungido, o guardião do trono de Deus. Suas asas cobriam o próprio altar celestial. E aqui está o detalhe mais assustador. Ele era perfeito em todos os seus caminhos, desde o dia em que foi criado. Mas a perfeição, meus caros, pode ser uma maldição. Não sabemos exatamente quando aconteceu. Pode ter sido após contemplar sua própria beleza refletida nos cristais celestiais. Ou talvez ao perceber que todos os outros anjos o admiravam. Mas em algum momento, naquela mente perfeita, nasceu o primeiro pensamento impuro da criação. Por que eu devo me curvar? Isaías 14 nos dá um vislumbre aterrorizante do que se passava em sua mente. Subirei aos céus, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. 5 declarações. 5 eu farei. 5 passos direto para o inferno. E a coisa mais perturbadora, ele começou a recrutar 1/3 dos anjos celestiais, bilhões de seres perfeitos, convencidos a se rebelar contra o próprio Deus. O que aconteceu a seguir foi a primeira guerra da história. Não uma guerra entre nações ou tribos, mas uma guerra entre dimensões. De um lado, Miguel, o arcanjo, liderando as hostes fiéis. Do outro, Lúcifer, o mais belo da criação, agora transformado em general rebelde. Imaginem o horror. Seres que um dia cantaram juntos em harmonia perfeita, agora se enfrentando em combate mortal. Mas havia um problema no plano de Lúcifer, um erro de cálculo fatal. Você não pode derrotar quem te criou. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, a voz de Deus ecoou por toda a criação, e Lúcifer caiu. O que acontece quando um ser de luz pura escolhe as trevas? Ele não apenas perde a luz, ele se torna a própria antítese dela. Lúcifer, o portador da luz,
tornou-se Satanás, o adversário. Sua beleza angelical se contorceu em algo indescritível. Mas aqui está o mais assustador. Mesmo após a queda, mesmo condenado eternamente, o orgulho permaneceu. Se ele não podia ser adorado no céu, seria temido na terra. E assim nasceu o primeiro serial killer da história. Não um assassino de corpos, mas um assassino de almas. O tentador, o enganador, o pai da mentira. A história de Lúcifer nos ensina algo aterrorizante sobre a natureza do mal. Ele não nasceu do nada. Ele nasceu da perfeição corrompida. O orgulho, meus amigos, é o pecado que transformou o mais belo dos anjos no mais terrível dos demônios. É o pecado que pode transformar qualquer um de nós. A história da queda de Lúcifer nos lembra de uma verdade eterna. O orgulho precede a ruína, e a soberba antecede a queda. Ele foi expulso porque desejou ser como Deus.